Então, pessoal, já finalizei, ó, fiz aqui cestinho, conforme eu expliquei pra vocês, ó, ficou um acabamento bem bonito do outro lado, né? Mas claro que não vai interferir muito, que a gente, como eu falei, vai colocar a nossa estruturação e o nosso forro. Agora, a gente vai fazer a parte do crochê das laterais, tá bom? Pega aí o fio e a agulha e vamos iniciar. Então, vou selar aqui a pontinha inicial, aqui a gente faz a laçadinha inicial novamente, tá? Sempre deixa assim uma perninha de fio pra que a gente não, né, tenha como fazer o arremate, não desmanche. Então, vem aqui, faz a laçadinha, ó. Faz da forma que você sabe, né, que você aprendeu. Às vezes não é da forma que eu faço aqui. O importante é que dê certo, né? Então, aqui a gente vai iniciar fazendo 6 correntinhas para a base, mais uma pra subir, né? Pra dar altura a gente virar a peça, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, não faz muita coxada, essa aqui ficou bem acochadinha. Então, 3, 4, 5. Aí, faço a sexta, pronto, 6 correntinhas, mais uma para a base. Agora, eu volto nessa sexta, nessa aqui, ó, pulo ela, volto na sexta, né? Venho aqui na parte de trás da correntinha e vou tecer os pontos baixos. Então, um ponto para cada uma das correntes de base. Como a gente fez 6, né, na base, então, teremos 6 pontos baixos. A nossa lateral será essa largura aqui, tá? Que vai dar esses 6 pontos baixos. E também o fundo, né? Vai ter essa mesma largura. Então, é uma peça só, a lateral, o fundo e a outra lateral. Então, a gente vai seguir fazendo uma corrente para dar altura, vira a sua peça para a esquerda, volta tecendo pontos, um ponto em cada ponto de base, até a gente completar a carreira. No nosso caso, temos aqui 6 pontos em cada carreira, tá? Vou finalizar ela aqui para mostrar para vocês mais ou menos quantos centímetros equivale aqui esses 6 pontos. Fiz aqui o último, corrente para dar altura e virar a peça, só que antes disso, vou medir logo, antes de eu esquecer, né? Então, vamos lá. Ó. Aproximadamente 6 a 7 centímetros, tá? Que fica aí esses 6 pontos. Então, aqui eu vou seguir fazendo. Se você quiser mais largo, claro, você pode fazer. E como, se caso você tenha feito com espessura de fio mais fino ou mais grossa, é só fazer até a quantidade de correntinhas, que os pontos equivalam a aproximadamente 6 centímetros a 7 no máximo, tá bom? Uma coisa que a gente vai analisar aqui, para poder saber quantas carreiras nós vamos fazer na lateral, você vai ter que pegar a sua peça central e contar daqui até aqui, até aqui e até aqui, tá? Lembrando que eu vou contar, ó, a partir do canto, tá? Do ponto do canto, que é esse aqui. Então, eu vou contar a partir dele. Aí, eu vou contar aqui, ó. Lembra que são 19? Então, com o ponto do canto, 1 mais 19 dá 20. Aí, a partir desse ponto aqui do canto, ó, também eu começo a contar, né? Aqui, mais os 19, mais 20. Aí, esse canto com os 19 dessa lateral, mais 20. Então, dá 20, 40, 60. Com mais um do cantinho, 61. Mas, para ter mais segurança, conta mesmo. Coloca o marcador aqui, conta até aqui no outro canto e coloca o marcador, tá bom? Mas eu já sei, no meu caso, que eu tenho 61 pontos. Então, se eu tenho 61 pontos aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou subtrair 2 pontos, tá? Então, eu não vou fazer 61, eu vou fazer 59 carreiras, ao invés de 61. Então, se o seu caso aí deu 66, por exemplo, então, tira 2, fica 64. Você vai fazer 64 carreiras. Ah, Dani, meu deu 83. Então, tira 2, você vai fazer 81 carreiras, tá bom? Sempre faz esse processo, tira 2, porque mais na frente eu explico pra vocês por que que tem que tirar 2 carreiras, né? Porque a gente vai fazer essa peça aqui central, vamos trabalhar ao redor e vai acrescentar 2 pontos. Mas eu explico melhor mais na frente. Então, eu vou seguir fazendo até completar, no meu caso aqui, 59 carreiras, tá? Bem, aqui eu já fiz minhas 59 carreiras. Lembrando que eu estou fazendo 2 carreiras a menos do que a gente precisa aqui, ó, na soma que eu fiz com vocês, da peça central, que seria do cantinho, a parte da lateral, a parte de baixo, contando até o outro cantinho aqui.
Então, no meu caso aqui, deu 61 pontos, né? Mas eu vou fazer 2 pontos a menos aqui na peça da lateral, tá? Então, por isso, 59. E já vocês vão entender o motivo que é 2 pontos a menos. Aqui, agora, a gente vai trabalhar essa lateral aqui, ó. A gente terminou aqui. Não vamos voltar fazendo ponto, porque já completamos. Então, vamos trabalhar essa lateral. Aqui, você vai observar um ponto no baixo, no alto, no baixo, no alto, assim como a gente fez na peça central. Já fiz a corrente para dar altura, entra aqui no primeiro, ó, um ponto no baixo. Outro no alto. Ó, no baixo, onde eu pego aqui essas duas perninhas. E agora no alto. Então, a gente segue fazendo um ponto para cada carreira, até chegarmos lá no finalzinho, quando a gente vai completar 59 pontos aqui, tá? Bem, aqui eu já adiantei até um pouquinho mais, pessoal. Fiz aqui a lateral, conforme eu expliquei pra vocês, um ponto pra cada carreira, né? Um no baixo, no alto, no baixo, no alto, até chegar ao final. Depois eu fiz o ponto do canto, porque vocês já viram fazendo a parte central, então é o mesmo processo. Fiz o ponto pro canto pra depois fazer o primeiro pra essa lateral, tá? Então, fiz aqui os 6. Agora, eu vou repetir o ponto pro canto, pra depois passar aqui pra nossa outra lateral, tá? Então, o processo do cantinho você já sabe, sempre tem que ter um pontinho, né? Agora sim, eu vou passar aqui pro primeiro ponto dessa outra lateral e vou seguir fazendo, ó. Um no baixo, tá vendo aqui? Já vou arrematar na perninha inicial. E no alto aqui, ó, que esse é o alto, tá vendo? Que é o baixo, que é o alto. Aqui no alto é onde você vai entrar aqui, ó, tá? O local que você vai entrar. Então, aqui você vem e entra no alto. Então, sempre segue esse mesmo processo. No baixo, eu pego as duas perninhas, conforme eu fiz do outro lado, ó. Ao invés de entrar pegando embaixo aqui, ó, eu pego as duas perninhas pra poder, de cima, né, pra ficar mais bonito o acabamento, não ficar aquele buraquinho, tá? Então, é só seguir fazendo essa lateral toda, um no alto, no baixo, no alto, no baixo, até a gente completar aqui. Chegando aqui, você vai fazer um ponto por canto, vai fazer o primeiro dessa lateral até a gente fazer o último aqui, tá? Começamos aqui, vindo pra cá, e agora vamos terminar aqui. Bem, pessoal, já cheguei no ponto que eu falei pra vocês, mas antes vou medir aqui pra vocês terem noção do tamanho que ficou a peça central. Apesar de que, como eu expliquei pra vocês, não importa tanto a medida, né, porque a gente tá fazendo de acordo com a quantidade de pontos que temos na peça central, né? Então, a lateral, ela vai de acordo a isso. Mas eu vou medir pra vocês terem uma noção do tamanho que ficou, tá? Só pra questão de basear aí mesmo, vocês comparar com o de vocês, tá? 65 centímetros de comprimento, que também, claro, dependendo da tensão do ponto de cada pessoa, pode alterar mesmo, né? 65 por 8, quase 9, tá bom? Só pra quem que gostar de saber das medidas. Aqui, você vai pegar o isqueiro, ó, vai pegar o isqueiro aqui, passar o fogo aqui, né, pra arrematar já essa perninha aqui final, que a gente trabalhou os pontos aqui, ela dentro dos pontos, então já dá o arremate. Aqui você vai deixar né, deixa aí 1 minuto sem trabalhar, não corta o fio, tá bom? Porque a gente vai aproveitar já pra costurar. Vou colocar o mosquitão aqui só pra não desmanchar, tá? Gosto de fazer assim, que aí eu fico tranquila. Então, aqui a gente vai deixar de lado. Agora é a parte que a gente vai fazer a estruturação e a forração da bolsa. Lembrando, pessoal, que tem duas formas de você forrar. Depois, pode forrar enquanto estrutura, que é o que eu vou ensinar aqui, que é uma forma mais fácil para quem não tem máquina em casa. Eu acredito que nem todo mundo tem máquina, mas assim, eu acho essencial para quem gosta de fazer bolsa, quem vende bolsas, faz bolsas, ter uma máquina porque ajuda muito, né? Mas é claro, não é a situação de todo mundo, então eu vou optar por ensinar a forma mais fácil, tá? Que demora um pouquinho mais, mas é mais fácil por questão de não precisar de uma máquina. Então, a gente vai, ó, pegar agora a tela, vou começar por aqui. Então, outra coisa, eu vou primeiro ensinar a estruturação e forração junto, pra depois continuar o crochê, onde ainda falta a gente fazer as alças de mão, tá? Que ela é no crochê. Então, como eu não quero cortar essa linha, então, eu não vou fazer ela agora, por isso que eu vou deixar pro final. Então, você vai pegar aí a nossa tela e o tecido. Ó, está aqui. Aqui é a tela completa, tá, gente? Ó, é os 50 centímetros de comprimento por 33 de largura. Então, o que é que você vai fazer? Você vai cortar a tela, até botar ela embaixo mesmo. Você vai cortar a tela levemente menor do que aqui é no comprimento dela, tá?
levemente menor do que a peça central. Ajusta a peça central para ela ficar assim mais quadradinha, porque os pontos tendem a voltar, né? Ó, tem que ficar mais ou menos aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Assim, ó, levemente menor, mais ou menos isso aqui, tá? Não pode chegar aqui, ó, rente ao tamanho da bolsa. Então, tem que ser levemente menor que a bolsa em todas as laterais. Então, corta um lado, perdão, a parte da frente, né, da parte central, aí nessa outra aqui vai sobrar aqui, você corta o outro lado, aqui, certo? Que é a frente e as costas da bolsa. Aí vai sobrar isso aqui vai servir pra lateral. Só que a lateral, a gente vai cortar ela em pedaços, a tela, tá, gente? Vamos cortar ela em pedaços. Então, eu vou cortar as duas partes, né, da parte da frente e de trás, a tela da parte da frente e de trás. Vou cortar a da lateral, aí depois eu vou explicando pra vocês. O tecido que eu vou estar utilizando aqui é o tecido chamado de jacá, tá? Ou jaguar, como algumas pessoas chamam. Ele é um tecido que ele tem um leve brilho, ele assim um pouco encorpado. Eu gosto muito de utilizar ele para as minhas bolsas, eu acho que dá um acabamento bem bonito e ele é bem bacana de trabalhar também na máquina, costurar à mão, né? Também fica super bacana. Então, o tecido eu vou tirar ele levemente maior, tá? Mais ou menos um dedo e um pouquinho maior em todas as laterais, tá? Levemente maior. A tela é levemente menor, já o tecido é maior. Então, vou cortar também os tecidos e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu já cortei a tela da parte da frente e da parte de trás, ó. Tá levemente menor. Tá aqui as duas e também o tecido. O tecido, gente, não precisa ser cortar assim tão retinho, sabe, ó. O importante é que seja, deixa eu tirar aqui as telas, que seja levemente maior do que a parte central da bolsa, tá? Eu já até cortei os cantinhos aqui, porque como a gente vai dobrar, então se ele não for maior, ele não vai dar a quantidade. Então, assim, mais ou menos, ó, maior, então a parte da frente e a parte de trás. Agora, a lateral, né? Como é que vai ser? Eu vou explicar pra vocês aqui. Lembra que eu falei pra vocês que como a gente fez 59 carreiras, 2 carreiras a menos seria 61 que a gente precisa na lateral pra poder costurar certinho com a parte da bolsa. Aqui, ó. Que ele vai ser costurado assim. Então, pra dar certinho daqui, ó, desse cantinho até esse outro cantinho, a gente tem 61 pontos. Então, para dar certinho, a gente tinha que fazer 61 pontos também, mas a gente fez 59, lembra? 2 pontos a menos. Por quê? 59 mais um ponto do cantinho aqui, mais outro ponto do cantinho aqui, ó, 60, 61. Por isso que a gente fez duas carreiras a menos, porque como a gente vai contar com os do cantinho, vai dar certinho, tá bom? Então, é por isso, ó, vai ficar assim. Lógico, é só pra vocês terem a noção, mas aqui tá do lado direito, né? Então, a lateral, a gente vai ter que dividir ela igual tá aqui, ó. Essa lateral aqui, a gente vai dividir a parte da lateral, a parte que é pro fundo e a parte que é pra outra lateral da costura, tá? Então, eu já dividi aqui, ó. Na lateral, a gente tem do cantinho, ponto do cantinho, mais 19 pontos, tá? Que é a altura da bolsa. Para o fundo, a gente tem aqui o ponto que fica no cantinho, mais 19 no fundo, mais outro ponto do cantinho. E aqui a outra lateral temos 19 mais um do cantinho. Então, fica assim, ó. Certo? Dessa forma. Então, 19 aqui na altura, 19 na altura, 19 embaixo. Mais um ponto pro canto, mais outro ponto aqui, mais outro e mais outro. Se você contar, vai dar exatamente 61 pontos. Então, é só você dividir de acordo com como é a sua peça central ali, divide a altura e o fundo, certo? Aí, depois de fazer isso, você vai cortar a tela de acordo, ó, eu já até marquei para facilitar. Você vai cortar a tela que dê para o fundo, ó, um pouco menor do que o fundo vem daqui até aqui, tá? Então, levemente menor, certo? Ó, deixa eu ajeitar que tá enganchando. Tanto aqui, no comprimento levemente menor, tá vendo? Como na largura, ó. Sobrando isso aqui, tá? Não pode ser maior, né? Topar acima, perdão, topar não, aumentar acima aqui, ó, pra ficar do tamanho exato da lateral, da largura dela. Tirei a medida para o fundo. Bom, e agora eu vou tirar aqui pra parte, né, da subida da lateral da bolsa, ó. Tá? Eu vou fazer levemente menor, tá aqui, ó, a medida aqui onde vai ser a costura, né? Ela vai ficar assim, ó, assim, a lateral. Aqui é o fundo que eu já tirei, então, eu não vou fazer pra ir até lá em cima. Por quê? Porque eu vou precisar dobrar minha bolsa assim, tá, ó.
minha lateral dessa forma. Então, eu não preciso ter tela lá em cima, tá bom? Por isso que eu fiz bem menorzinho um pouquinho. Ó, então, faltando aí uns 2 a 3 dedos, tá? Ó, 2 dedos mais ou menos. Eu cortei menor tanto pra um lado como pra o outro. Então, vai ficar assim, ó. E aqui o fundo, tá? Então, vai ficar dividido dessa forma aqui. Aí, agora a gente vai começar as costuras. O tecido, só lembrando, o tecido da parte dessa lateral, ele não será cortado por pedaços, ele será inteiro, tá? Ó, inteiro mesmo. Naquela mesma ideia que eu mostrei pra vocês, levemente maior, nos 4 lados, levemente maior que a peça do crochê. Bom, agora você vai pegar a peça central, vai colocar a tela dessa forma. Com a ajuda de alguns clipes, a gente vai prender a tela e o forro de uma vez só. Lembrando que essa forma é como a gente vai fazer costurando a mão. Se você for costurar o forro na máquina, você vai costurar só a tela. Depois, a gente vai cortar o tecido, é outra forma de cortar o tecido, outra forma de medir. E aí, você corta o tecido, costura na máquina e traz o forro pra dentro da bolsa já pronta, já montada, tá bom? Então, esse passo a passo aqui é para quem vai costurar com a tela e forro tudo de uma vez só, costurar a mão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecido, pega aqui o lado direito pra cima, que no caso meu desenho é brilhoso, vai organizar assim, ó, pra ficar o mesmo tanto que sobrar pra um lado, sobrar pro outro, mais ou menos assim, certo? Aí, vira novamente, aí você vai fazer isso, ó. Vai colocando aqui, vai pegando alfinete, perdão, alfinete não, né, gente? Clipe. E vai prendendo tela e forro, tá? Você faz de um lado, faz do outro, ó, mesma coisa. Assim, deixa eu ver se vai dar certo isso. E aqui também, ó. Aqui eu já cortei, lembra que eu cortei a tela aqui, os cantinhos aqui, ó? Pra facilitar um pouco, tá? Não gosto de trabalhar com esse canto, então eu faço assim, ó. Se você achar que tem muito tecido, corta um pouquinho mais, se achar que tá muito, né? Mas às vezes esse muito aqui que fica não atrapalha em nada, né? Só se tiver muito mesmo. Esse clipe aqui é menorzinho. Faz todos nos 4 cantos, ó. Você vai fazendo isso, vai organizando e depois a gente vem costurando. Bom, aí depois de organizada, você vai vir costurando, tá? Ó, coloca aí o fio, coloco sempre 4 perninhas de fio, que eu acho que fica mais seguro. A costura, você vem aqui, eu já dei um nozinho na ponta, vem um pouco embaixo, só pra prender o nozinho inicial. Esconde aí. E aqui a gente vai costurar tela e forro ao mesmo tempo. Se você quiser passar o forro, gente, esse aqui eu esqueci de passar. Eu tô gravando, vai ser assim mesmo. Normalmente eu passo pra não ficar nenhum amassadinho, tá? É questão de detalhes, né? Aqui você vai, ó, qualquer coisa você puxa a bolsa pra ir organizando, porque o crochê ele tende a voltar um pouquinho, né? Dependendo também do fio que você estiver utilizando, às vezes ele volta até mais. Então, puxa, organiza, pra ficar sempre a tela e o forro retinho com a costura, o máximo possível. Não ficar assim, por exemplo, ó. Aí aqui sobra muito, aqui sobra um bocado, aqui já fica baixo, não fica torta, tá? Então, vai costurando e ajeitando. Aí, você organiza aqui, você vai entrar na tela e no forro ao mesmo tempo, não é só no forro, tá? Aí, vem aqui, ó, e passa a costura. Aí, vem novamente, eu entro na tela, rente onde eu tava, tá vendo, ó? Eu entro na tela, deixei um buraquinho aqui da tela e no forro. E vou caminhando a minha costura aqui. Aí, eu vou prendendo tecido e tela ao mesmo tempo, né? Tudo à mão, tá? Então, eu vou costurar assim, ó, ao redor de toda a peça. E é só seguir fazendo esse processo de costura, tá? Bem simples. Se você tiver outra forma, claro, de fazer que você gosta, que você acha mais bonito, também fica super a critério. A forma que eu faço, eu tô mostrando aqui pra vocês. Dá super certo, né? E seguro, dura muito tempo, é resistente. Também fica bonito, tá bom? Então, vou seguir fazendo e eu já retorno com vocês com essa lateral. Vou fazer as duas, né? Mesmo processo que eu fizer aqui na parte da frente, farei na parte de trás. Já a parte da lateral, agora sim, a lateral, eu vou vir mostrando novamente como eu faço, tá?
Bom, aí quando você for passar para a segunda lateral, antes de você costurar a tela e forro, lembra de colocar o seu pingente, tá? Ah, Dani, eu não vou botar pingente, vou botar etiqueta. Então, não tem problema, você vai fazer depois, né? A etiqueta pode ser depois. Mas se você for, assim como eu, colocar o pingente, então lembra de colocar agora, porque depois que você colocar o forro, já não tem mais como, já que ele é com garrinhas, ó. E essas garrinhas precisam entrar lá pra dentro. Então, é só você entrar aqui, ó, procurar o buraquinho e colocar. Ele não é difícil, tá? Difícil é achar o buraquinho, né? Depois que a gente acha, tá mais fácil. E agora, pra lateral, ó, nós vamos colocar as bailarinas, tá? Logo. Então, aqui tá demarcado onde vai ser o fundo, né? Então, após ele, mais ou menos aqui, eu vou colocar a bailarina. Tô usando a de 1,2 milímetros. Se você quiser usar aquela maiorzinha, também pode, que é bem simples. É só você vir, ó, e dobrar. Se eu consigo trazer mais perto. Você pode vir com a ajuda de uma tesoura, de uma ferramenta qualquer aí, de uma chave de fenda, né? Com cuidado para não se machucar e dobrar direitinho aqui. Eu sempre dobro pra essa pontinha ficar bem segura, tá? E faz com todas as outras. No meu caso aqui, eu irei colocar 6, tá, gente? Vou ver aqui, acho que mais ou menos aqui. Então, eu irei colocar 6, mas você pode colocar só 4 também, tá? Bem, aqui agora, ó, já de colocar as bailarinas, a gente vai vir e colocar a tela. Essa tela aqui, nessa parte aqui da lateral, a gente não vai costurar ela só sem prender ela primeiro. Primeiro eu vou prender ela para depois costurar com forro, tá? Por que que eu faço isso? Para facilitar. Vou explicar para vocês. Se eu não fizer assim, ele vai meio que sair do lugar, já que ele tem, né, vários pedaços, né? A tela tá em vários pedaços aqui. Então, para evitar de sair do lugar, eu vou prender ela com a costura, tá? Pode pegar qualquer cor de fio aí, de agulha, né, de linha, agulha não, de linha, né? Só pra você prender essa parte aqui e essa aqui, tá? Então, costura aí, ó. É coisa rápida. Só pra prender. Pra ela saber que lugar e não sair, né? Então, aqui é só você costurar aqui rapidinho. E aí, você vai prender. Enganchou. Você vai prender aqui esse lado. Pronto, aqui tá bom, só esse aqui, tá? E aí, faz a mesma coisa aqui, ó, daqui pra cá. Bom, já costurei aqui, ó. Aí, na parte aqui da lateral, mesma coisa, a parte de cima, né? Que seria a altura da lateral. É a mesma coisa, você vai costurar só aqui, ó. Aqui, nessa parte aqui, se você quiser também pode, tá? Mais ou menos aqui e aqui. O mais importante é aqui. Tenta não ficar tão próximo assim, ó. Tem que deixar mais ou menos aí quase uns 2 dedinhos. Aí sim, você costura um lado e também costura aqui o outro. Bem, pessoal, aqui já está feito, ó. Eu expliquei pra vocês, costurei mais ou menos um dedo só, tá? Não é muita coisa, não. Pra não atrapalhar na hora da força. Que até costurei um pouco a mais, me empolguei, né? Mas normalmente eu costuro só um dedinho, no máximo 2 aqui, tá, ó. Só pra prender mesmo. Aí, agora sim, a gente vai pegar o tecido e vamos organizar aqui por cima, tá? Lembra de ter cuidado de colocar o lado direito pra cima. Organiza direitinho, você vai colocando aqui pra dentro, ó. Se você tiver costurado bastante assim, você não vai conseguir colocar o tecido, porque vai estar preso aqui, tá? Então, por isso que é só esse local aqui mesmo. Então, vê se tá aí mais ou menos centralizado, acho que tá. Aí, você vem e vai colocando os clipes, né? Eu quero falar alfinete. Os clipes, vai prendendo o tecido aqui pra dentro, ó. De um lado, do outro, e colocando os clipes, ajeitando pra gente poder costurar. Então, eu vou fazer esse passo a passo aqui e vou costurar conforme eu expliquei pra vocês. Mesma forma que eu costurei lá as duas peças centrais, também vou costurar a lateral, tá? É só organizar com muita calma, demora um pouquinho sim, tá?
Vai fazendo com tranquilidade. Se você achar que tem muito tecido aqui, ó, verifica se não faltou do outro lado. Às vezes é isso. Não, mas é que tá ok. Mas se tiver muito tecido e quiser cortar o excesso também pode, tá? Acho que eu vou cortar aqui o excesso. Um pouquinho a mais, pra poder eu dobrar aqui pra dentro, ó, senão não vai caber. Na verdade é aqui, espera aí. Tem que ficar aqui, ó, tá? Porque lembra, a minha tela tá embaixo, mas o tecido vai ter que vir mais em cima aqui, ó. Nesse caso, essa parte aqui assim, ó, não vai ter tela. Acho que não precisa cortar, não, isso mesmo. Só dobrando e organizando, vai colocando aí os clipes pra ir prendendo, que você já organizou. E depois vem costurando.